Olá, que bom poder encontrar aqui com você mais uma vez. Então eu estava pensando, refletindo há alguns dias sobre até um provérbio árabe em que nos diz que o maior equívoco, o maior erro do ser humano, às vezes, ele demonstrar uma pressa antes do tempo ou mesmo uma lentidão perante as oportunidades. E muitas vezes nós agimos assim. Às vezes nós queremos fazer algumas coisas somente pelo nosso interesse, né? Por aquilo que a gente quer de imediato, sem verificar o que pode vir depois, os resultados que serão vindouros e serão realmente edificados, construídos através da nossa postura, através da nossa atitude. E justamente é isso. Muitos de nós, né, se não todos, nós queremos progredir. E progredir exige isso. Fazer o que é mais daquilo, né? Fazer mais do que aquilo que é pedido a nós. E muitos de nós, às vezes, fazemos somente o mínimo. Queremos fazer o mínimo, queremos evitar de gastar energia, né? E aí talvez é realmente algo que temos que aprimorar, que temos que aprender para que consigamos então a progressão, a gradatividade das nossas ações, dos nossos resultados. E primeiramente é preciso então querer. A gente tem que ter esse desejo de progredir. O próprio pensador Sêneca, ele nos diz isso. Para progredir, primeiro é necessário querer, é primeiro necessário desejar, né? O desejo, então aí, é o que vai nos impulsionar para a nossa progressão de vida. E, além do mais, em tudo que nós fizermos, nós devemos fazer com amor, não com amor somente aos homens ou com amor às coisas que estão ao nosso redor, mas pensarmos que nós estamos fazendo algo com amor, né, a Deus, com amor àquele em que nós servimos. E, inclusive, essa é uma palavra bíblica que está lá em Colossenses 3:23, que as nossas expressões de vida devem ser embasadas no amor, na doação, nessa ação direcionada, nessa ação intentada. Nesse sentido, é interessante dizer que se nós fazemos algo com essa pressa, como nós dissemos agora, anteriormente, muitas vezes isso é perigoso. Há um ditado popular que nos ensina que a pressa, ela é inimiga da perfeição. E o que é a perfeição? De algum modo, se nós formos refletir mais profundamente, se nós formos pensar, então a pressa, ela pode ser dita como inimiga de Deus, porque somente Deus é a perfeição. E também é interessante, e eu gostaria de trazer aqui uma ideia, pois havia um mendigo que eu estava caminhando numa estrada, estava caminhando com um prato de arroz. E caminhando nessa estrada, em dado momento, uma carruagem parou ao lado desse mendigo e o mendigo ficou espantado. Ele ficou ali sem saber o que estava acontecendo e percebeu o seguinte, que era um rei que estava ali. Ele ficou assim, se perguntando silenciosamente: ué, quem é este rei que está aqui nesse momento? O que ele está fazendo e parando aqui ao meu lado? Então o rei desceu da sua carruagem e foi em direção ao mendigo. Então, naquele momento que ele chegou, olhou para o mendigo e pediu ao mendigo que ele lhe desse um pouco daquele arroz. O mendigo, naquela hora, ficou assim mais desconcertado, sem saber o que fazer. Ele pensou, mas como assim?
esse rei pode ter tudo o que ele quiser, na hora que ele quiser, e ele está aqui me pedindo algo. Ele está aqui pedindo esta minha comida, esse meu arroz. E esse mendigo, então, de forma até mesquinha, e isso é até uma questão que nós temos que às vezes cuidar em nós, né? O ser humano é muito assim. Às vezes nós queremos as coisas nossas somente para nós, esquecemos de ter, né, essa empatia, essa forma de compartilhar. Na verdade, o próprio Sócrates, o pensador grego, nos diz que o segredo da plenitude é simples, é o compartilhar. Então, esse compartilhar é algo divino, é algo que faz a gente transcender. Então, o mendigo, ele foi mesquinho naquela hora, ele valorizou demais aquilo que ele estava na mão, mas o que ele fez? Ele pegou apenas um grão de arroz e entregou nas mãos do rei. Naquela hora, o rei, ele pegou aquele arroz na mão daquele mendigo, e imediatamente ele fechou a sua mão sobre a mão do mendigo e saiu, subiu, voltou à sua carruagem e saiu imediatamente do local. O mendigo, ainda assim, naquele espanto, daquela forma sorrateira, ele observou a carruagem saindo e, a partir desse momento, ele foi e abriu a mão. E para a surpresa desse mendigo, ele observou o quê? Que realmente não havia mais lá aquele grão de arroz, mas sim havia na mão do mendigo uma pepita de ouro. E ele ficou contemplando aquela pepita, olhando assim, ainda desconcertado, sem saber o porquê daquilo, e ele começou a chorar. O mendigo começou a chorar. Em prantos ele ficou naquele momento, porque ele entendeu: olha, eu entreguei apenas um grão de arroz e ele me devolveu uma pepita de ouro. Sem mais pensar, o mendigo então se levantou e começou a correr em direção à carruagem. Ele começou a correr e começou a gritar: majestade, majestade, pare, majestade, por favor, pare. E o rei então ouviu aqueles gritos e parou a carruagem, desceu novamente, e o mendigo virou-se para o rei e disse: meu senhor, majestade, eu vim aqui trazer mais do meu arroz. Na verdade, eu quero entregar todo o meu arroz ao senhor. O rei, naquela hora, respirou fundo e disse: não, obrigado. Meu filho, você já me entregou tudo que você poderia me entregar de bom grado e com coração. E você também já recebeu aquilo da vida, tudo que você já colocou na vida, você já recebeu também de bom grado e de coração. E nessa hora que a gente observa que aquilo que nós entregamos, que colocamos na vida de bom grado e de coração, isso é o que nós recebemos. É através da doação, dessa livre e verdadeira doação, dessa atitude em que nós demonstramos o nosso amor, demonstramos quem somos, e tudo isso pode transformar o que temos e pode transformar o nosso ambiente e o que está ao nosso redor. E é nesse sentido que desejo a cada um de vocês, nesse dia, um dia maravilhoso, um dia abençoado, e que nós possamos nos encontrar daqui a alguns dias, se Deus quiser. Até mais. Tchau.